Que fogo é este? Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Chamei a atenção para o versículo de número 7, mas quero ler os versículos 5, 6 e 7 até o 8 de Isaías capítulo 6. Olhe para esse texto, irmãos, e diz assim: Então gritei. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Veja isso. Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Texto conhecidíssimo da chamada de Isaías, mas eu quero chamar a atenção para a questão do fogo. Todas as vezes que o fogo aparece na Bíblia, ele traz revelação da presença de Deus, ele traz também a aceitação de sacrifícios e a purificação, mas também traz juízo, e junto com juízo, o castigo. Quando João Batista teve a sua experiência de olhar para Cristo e Cristo vir se aproximando, ele era a voz que clamava no deserto e que anunciava, preparava o povo para a vinda de Jesus. E ele então traz a seguinte mensagem para nós, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 11 e 2. É interessante que esse fogo que precede ao batismo com o Espírito Santo, ele tem a conotação daquilo que preciso para queimar o que é preciso ser queimado e também purificar o que precisa ser purificado na minha Bíblia, na minha vida. Há alguns estudiosos que separam esse batismo com fogo para o dia do juízo. Jesus batiza agora com o Espírito Santo, e no dia do juízo virá o batismo com fogo. Mas fica meio complicado, porque na manifestação do batismo, da descida do Espírito Santo em Atos, apareceu ali línguas como que de fogo. Então a gente fica meio que forçando a barra aí no antipentecostalismo sobre tirar o fogo de cena. Não acho muito plausível isso, até porque o fogo aparece em outros momentos na vida do povo de Deus e na revelação do Senhor, e não necessariamente só lá para o dia do juízo, mas é algo fundamental para as nossas vidas. Então é interessante que quando nós pensamos no nosso cotidiano e como o fogo faz parte dele, e exatamente até na questão do nosso alimento, por exemplo. E o fogo, quando a gente se depara com nossos alimentos, a gente vê como espiritualmente as coisas podem acontecer conosco.
O mesmo fogo que amolece a batata é o mesmo fogo que endurece o ovo. Cada um reage de maneira diferente quando está sendo espiritualmente provado, envolvido com o fogo do Senhor. Alguns amolece, outros endurece. A Bíblia diz que o homem também pode ter acesso à especialidade de Deus. A especialidade de Deus é o seu fogo consumidor. Mas existem dois personagens bíblicos que eu achei tão interessante. Os filhos de Arão, lá no Antigo Testamento, Nadab e Abiú, que apresentaram diante do Senhor, no capítulo 10 de Levítico, versículo 1 e 2, apresentaram para o Senhor um fogo estranho. Então os homens são capazes de produzir fogo estranho. À época, aqueles dois sacerdotes foram punidos com a pena capital da morte, por ter trazido fogo não autorizado, por ter trazido um fogo profano, por ter trazido um fogo estranho. É interessante, irmãos, que a estranheza do fogo não é explicada pela Bíblia, só diz que eles trouxeram um fogo errado, que eles trouxeram um fogo estranho, que eles trouxeram um fogo profano. Fica por nossa conta, aí cada um vai atrás de explicar que fogo é esse, e alguns acabam exagerando um pouco. Mas é muito bom saber de que há uma produção paralela do fogo genuíno, como no caso de Nadab e Abiú, um fogo estranho. Então os homens podem produzir isso, logo o próprio inimigo pode produzir isso também. Mas irmãos, eu quero dizer de que qual é o fogo com que você tem que se preocupar. Há uma revelação bíblica, e isso você tem que ficar olhando para a Bíblia, sobre a desmitificação de que Satanás é meio que o dominador do fogo, assim, né? A gente aprendeu com a Idade Média que o inferno é povoado por demônios com tridentes, as pessoas se queimando no fogo, sendo furados pelos demônios, ou então atazanado ali. Mas na verdade, olha o que a Bíblia diz. Quando você abre a Bíblia em Mateus 25, 41, parece-nos que o fogo é uma especialidade única de Deus. O diabo não gosta do fogo, pois o fogo para ele é castigo, não só para os seres humanos. E quando eu imagino Satanás, quando ele usa o fogo, ele sai de perto para só os outros se queimar, porque ele sabe que o fogo é uma especialidade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa interessante. Não há nenhum domínio do inimigo sobre o fogo eterno. Não há nenhum domínio do inimigo no inferno, dominando o fogo para fazer com que as pessoas sofram o castigo eterno ali. Na verdade, o fogo do castigo não foi preparado para seres humanos, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, muitos seres humanos irão sofrer juntos, mas não é
de maneira nenhuma algo originalmente preparado para pessoas. A Bíblia diz que este fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas pessoas serão lançadas lá. Que fogo é esse? Este é o fogo do juízo. Este é o fogo com o qual você precisa se preocupar sobre a sua realidade de eternidade. Olha aqui para mim, nós estamos bastante preocupados, e a gente vive mesmo em função, e o próprio Deus nos estimula a viver em função do nosso hoje. Mas queridos, a preocupação que temos com o nosso hoje não pode de maneira nenhuma negligenciar a nossa preocupação com onde eu vou passar a minha eternidade. Por isso é que a Bíblia diz que se hoje, em Hebreus 3, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A Bíblia fala de um tempo chamado hoje, em que as pessoas ouvem o Evangelho, dá uma resposta positiva ao Evangelho, crendo em Cristo, para que ela não entre em condenação, passe aqui agora, da vida para a morte, ou melhor, da morte para a vida, e nunca mais entre em condenação eterna. João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem aqui, agora, hoje, a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Posso ouvir um amém? Que tempo está esse? Tem a vida eterna, para não entrar em condenação. E a condenação está ligada diretamente a Mateus 25:41. A Bíblia tem uma revelação maravilhosa em Apocalipse, para você ter uma noção de como não há nenhum domínio do reino das trevas no castigo de Deus, a não ser uma acepção uma retirada total e integral de qualquer poder do reino das trevas para sofrer o castigo eterno por não ter honrado a Jesus como Jesus deve ser honrado. Olhe comigo, por favor, para essa revelação tremenda de Apocalipse 20. Olhe para Apocalipse 20. Olhe comigo para o versículo 14 e 15. Então, a morte, o apóstolo Paulo fala que a morte é o último inimigo. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Olha só, na minha Bíblia está escrito Hades, mas a maioria das Bíblias fala de o inferno foi lançado. Então, há um ambiente, há uma realidade espiritual muito mais ampla, que é o lago de fogo, onde todos os condenados serão jogados ali, junto com o diabo e seus anjos. Quem vai para lá? Por que eu estou falando que fogo é esse? Porque tem um fogo que não devia estar te esperando, e tem um fogo que está esperando a quem não estiver nessa situação. Que situação? Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 15 de Apocalipse 20. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Diga misericórdia. Para lá eu não vou, diga. Irmãos, tem um livro que os nomes estão sendo escritos lá, o livro da vida, e esse nome é escrito lá no dia que o indivíduo declara que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, e começa a viver dando provas disso
não só numa declaração de lábios, mas numa ação total e integral de todo o teu ser. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, se nós fôssemos adaptar esse texto para Apocalipse 20:15, tem o seu nome escrito no livro da vida. E se o seu nome não foi escrito lá, mas pastor, o que eu devo fazer para merecer escrever meu nome lá? Nada. Você só precisa crer que Jesus é aquele que o livro é. É o livro da vida. Ao crer em Cristo Jesus, conforme ele é revelado em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o seu nome é escrito no livro da vida. E se o seu nome é encontrado lá, você está livre do fogo. Que fogo é este? É o fogo do juízo, é o fogo que purifica o que precisa ser purificado, queima o que precisa ser queimado. Por quê, irmãos? Porque o fogo também é liberado para nós. Quando você vê uma das manifestações do cumprimento da profecia de Apocalipse, da descida do Espírito Santo em Atos 2, que há uma harmonia com Joel capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, Atos 2:3, olha que coisa maravilhosa: e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha que bênção. Sobre nós, para que pudéssemos declarar o que aqueles discípulos fizeram. Irmãos, quando vocês encontram os discípulos no capítulo 20 de João, medrosos, voltando à profissão antiga, mas quando desce sobre eles o Espírito Santo, aqueles homens se transformam em ousados, em corajosos, para revelar o Cristo, do jeito que o Cristo era. Aí você encontra, dá uma olhada, vai ver no capítulo 2 de Atos, o finalzinho, depois o capítulo 3 de Atos, capítulo 4, o livro de Atos. Aqueles homens acovardados do capítulo 20 de João, agora são ousados e intrépidos, porque receberam o poder do fogo, para serem brasas vivas, acesas, em um mundo de trevas. Amém, igreja? Então é interessante isso. Que fogo é esse? Tem o fogo do castigo, mas tem o fogo do poder. Que fogo é este? Do castigo eu preciso me livrar com a pessoa de Jesus Cristo. O fogo do Espírito, eu preciso ser cheio para revelar este Cristo que me salvou. Podemos aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia vai dizer para nós assim, olha só, a bênção que aconteceu ali em Atos capítulo 2, sobre os meus servos, versículo 18 e 19, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Sinais de Deus, os símbolos disso são maravilhosos demais para nós. Um poder que não nos faz apenas para momentos em que eu evidencio que eu tenho esse Espírito, mas uma vida, um cotidiano, em que qualquer ambiente que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja enfrentando, o fogo de Deus tem que estar presente. É interessante, irmãos, que quando você olha
para o versículo 11 do capítulo 2, você vai ver que o fogo que eles receberam ali, não foram para dar sinais específicos, foi para que as pessoas entendessem o que João dissera: eu batizo vocês com água, mas quem vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia então vai dizer assim, no versículo 11: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Que fogo é esse? É o fogo que me dá intrepidez, ousadia, alegria, coragem para falar das grandezas de Deus. E por fim, preste bem atenção, que todos nós seremos provados pelo fogo, para a purificação, para queimar o que não presta, e para que a minha alma seja salva em Cristo Jesus. 1 Coríntios, esse texto é muito revelador para mim, eu quero deixar para vocês como conclusão dessa mensagem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, a Bíblia diz assim: sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eita Deus! Vamos passar pelo teste do fogo. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, esse fogo é um fogo purificador. Contudo, será salvo como alguém que se escapa através do fogo. Que fogo é esse? Este é o fogo que nós precisamos. O fogo do teste, o fogo da aprovação, o fogo para saber se estou firme, se estou na rocha, em que alicerce foi firmada a minha fé, e eu construo o que, com que tipo de produto em cima desse alicerce? Palha, feno, ouro? Todos serão provados. Que fogo é este? Este é o fogo que eu preciso. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês: nós somos provados no nosso dia a dia, nós somos alertados no nosso dia a dia, para usar a declaração de fé que tem em Cristo Jesus, e vencer essas provações, que muitas vezes vem provação em forma de fogo ardente espiritual. E a Bíblia me estimula a ser maduro o suficiente para que a minha declaração de fé em Cristo Jesus não seja contrária às atitudes que tomo diante das provações da minha vida. Isaías disse assim, nos dando a ideia, antes do eis-me aqui, ele disse, ai de mim. E quando ele diz ai de mim, Deus trata ele das suas limitações. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. E o Senhor vem e trata aquele homem. E o Senhor vem e nos trata. Isaías nos mostra que eu devo estar sempre com essa disposição. Antes do eis-me aqui, ai de mim, Senhor. Usa do seu fogo para purificar em mim o que precisa ser purificado, para expurgar de mim o que precisa ser expurgado, e para deixar limpo,
purificado, preparado para ser usado como línguas como que de fogo, para aquecer corações que estão frios, para iluminar caminhos que estão no escuro, e para esperar com ansiedade o dia da vinda de Jesus, porque o lago de fogo, ele não é o meu destino, porque eu creio no Senhor Jesus.